Olá, povo abençoado de Deus, ovelhas do pastoreio, do bispo das nossas almas, que Deus me confiou aqui na IPJP, Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Que bom estar de volta aqui com vocês. Hoje Deus tem uma palavra ao coração de cada um de vocês. Mas, gente, ontem o culto foi bênção demais. Já recebi hoje aqui uma palavra de alguém lá, um amigo meu em João Pessoa, que participou, foi bênção para a vida dele. Depois você veja no canal Cromos o tema de ontem. Nós falamos ontem sobre o tema tesouros escondidos, riquezas escondidas. Gente, o louvor ontem foi bom demais, excelente. E aqueles momentos ali, tivemos visitantes, pessoas que outrora eram frequentes e eram membros da igreja e até estão dizendo que vão voltar. Que bom! Olha, gente, dia de sábado agora, você que está namorando ou você casal não pode perder o encontro de casais da IPJP. São 3 igrejas juntas, a segunda igreja presbiteriana, a nossa igreja e a Conviva. Olha, vai ser eu e Gi, pastor Fernando Roberto e sua esposa Cristina, bênção demais. Olha, Marcos André e Mara, 3 pastores. Nós estaremos falando sobre vida a 2. Iremos falar sobre alguns temas, sexualidade, falaremos também sobre os 4 deixares e oportunidade para você fazer perguntas. Teremos brindes e a ideia nossa é que as 3 igrejas possam participar. E já que nós não podemos fazer um encontro ao vivo e a cores para abraçar uns aos outros, mas iremos fazer online esse momento de encontro. Dia sexta-feira é dia dos namorados e, gente, você não pode perder. Dia de sábado, dia 13, então, às 19h30. Bênção demais, tá bom? Olha, você vai assistir aí. Nós fizemos aí com Lucas, Lu, comigo, Manelinho. Fizemos alguns clipes na igreja para poder passar aqui para vocês. Então fique aí, prepare, porque hoje eu quero falar sobre o tema o princípio do fim de todas as coisas. Eu volto agora mesmo. Assista aí. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pegas quando estou caído e me abraça quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em meu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração
pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que daria pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia? Como pode me amar assim? E ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem meu coração, minha alma soluça quando eu percebo os contatos de teus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar.
deixou o esplendor de sua glória. Sabendo seu destino aqui, estava só, muito ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. É isso aí, estamos de volta, viu? Como é que nós estamos chique. Nós temos aí o meu sobrinho Felipe, que é sobrinho de Giselda, filho do irmão de Giselda, com Paula e Davi, que vieram para Montes Claros. Ele trabalha com publicidade, ele é muito bom, está mudando assim o formato da cara da parte da mídia da nossa igreja, já mudou a parte do Instagram, já mudou também, vai fazer um site da igreja, da escola. Parabéns, Felipe, aí, que está gravando também o pessoal com a gente, ajudando-nos na live, baterista, tocador. Bom demais. Gente, Deus está agindo em nosso meio. Olha para vocês verem, eu quero falar hoje sobre o princípio, o início do fim. E eu quero pedir você para abrir aí em Mateus 24. Olha para você ver aí. O versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos já haviam tomado conhecimento e Jesus já havia lhes falado que haveria o fim de tudo, que ele ia voltar para arrebatar a igreja. E ele fala com seus discípulos no capítulo 14, para que eles não ficassem preocupados, com os corações aturdidos,
porque ele iria embora para preparar lugar. E quando ele falou assim, ó, e quando eu for para preparar-vos lugar, eu voltarei. Então ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. E os discípulos aqui estavam perguntando, nos fala, Senhor, quando será então, quando que isto vai acontecer? Lembrando desde já, irmãos, que a Bíblia desde Gênesis já notificava e notifica aqui quanto ao arrebatamento da igreja. Lembra de Elias, que foi arrebatado vivo? Ali é o protótipo já. Ali é o antítipo, ali está mostrando para nós aqui em Gênesis, não ali, mas aqui em Gênesis, a realidade do arrebatamento. Está presente aqui em Gênesis. Lembra no capítulo 5, quando Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si? Lembra também quando Jesus morreu e quando ele dá o brado na cruz, tetelestai, está pago, está consumado. A Bíblia diz que os céus se enegreceram e diz que a terra tremeu e muitos santos, pessoas, saíram dos seus túmulos e foram vistos entrando em Jerusalém. E o texto acaba e não fala mais sobre isso. Já é uma amostra tanto da ressurreição de Lázaro, também da ressurreição de Cristo, e nesses que saíram dos seus túmulos, mostrando que vai haver um dia, o fim, e todos serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. A Bíblia fala aqui em Coríntios que Deus já reservou um dia de juízo. Atos capítulo 17, versículo 31, fala sobre isso, que ele já determinou um dia onde ele haverá de julgar tudo, vivos e mortos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala também sobre isso. Então, ele virá um dia. E aqui então, ele está falando conosco, versículo 4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No decorrer da história, desde lá dos primeiros séculos até hoje, a quantidade de gurus, de pessoas com problemas mentais, no Brasil, o Henry, por exemplo, Henry Cristo, outros mais, que surgiram dizendo que é a reencarnação de Cristo. Então haverão, antes do fim, haverá aqui o princípio de tudo. Olha o que ele diz, e certamente, versículo 6, gente, capítulo 24 de Mateus, estou falando rápido, é um estudo, mas para ganhar tempo aqui, olha para vocês verem, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede que ninguém vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quantas guerras? Guerras civis entre países, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos mundiais, mas ainda não é o fim, mas está apontando para o fim. Olha o que diz mais, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, o princípio da trilha para o fim, olha para você ver, o farol que está iluminando para mostrar o fim de tudo, o escatom, a conclusão de todas as coisas. Aqui diz que haveriam guerras, rumor de guerras, nação contra nação, terremotos, eu diria, as catástrofes, daqui a pouco nós vamos ver. Aqui fala também de que os céus seriam abalados. Olha o tsunami, os tsunamis que têm acontecido, os vulcões. Isso há muito tempo, terremotos, maremotos, pestes. Tudo isso, você está pensando que a pandemia aqui, esse coronavírus, é por um acaso? HN1, H1N1, as pestes que já surgiram no mundo, é aquele cavalo que eu lhes disse em Apocalipse, que já saiu, causando pestes, que é tudo simbologia dentro do mundo, de uma realidade, de um cosmos em juízo que estamos vivendo. Olha o que diz mais.
Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Hoje nós gozamos no Brasil, de democracia. Mas nós vamos ver daqui a pouco que quando vier a grande tribulação e vai vir sobre a igreja do Senhor, aqui, meus irmãos, crentes enfrentaram. Olha o Apocalipse, muitos que foram despotizados, esfoliados vivos, colocados em arenas para serem devorados pelas feras, pelos leões, lançados na fornalha, em tachos quentes, levantados em postes para serem queimados, para alumiar as avenidas, as ruas. Olha para vocês verem aqui, olha o que diz, e sereis odiados. Mateus capítulo 6 fala, bem-aventurados perseguidos por causa do meu nome. Irmãos, nós não sabemos ainda o que é tomar a cruz. Falar de cruz é falar de renúncia, é falar sim de sacrifício. Não é que você vai sacrificar porque o sacrifício de Cristo já foi feito por nós na cruz. Mas é sofrer abandono, sofrer calúnias, perseguições. A Bíblia fala aqui, seguir a Cristo, irmão, tomar a cruz, é falar de morte. Muitos foram decapitados. É assim, queridos. Essa teologia que é pregada aí, do eu posso, eu consigo. As rádios, muitos missionários e pastores só pregam e só dão revelações aí, mentirosas, camufladas, só para elevar o ego das pessoas. Podem ouvir na rádio, que eu tenho programa para você ver. Vê na televisão. Só mensagem de autoajuda, só mensagem para elevar o ego. Só mensagem para levar uma autoestima, para a pessoa ficar com vanglória, com empáfia. Mas ninguém quer falar do juízo que há por vir. Ninguém quer falar do arrebatamento da igreja. Ninguém quer falar aqui, olha, da igreja que está sendo perseguida lá fora e que virá perseguição sobre nós. Por isso que quando vier a perseguição sobre a igreja, e nesse momento de pandemia, a quantidade de crente aí murmurando. Porque foram ensinados para ele uma teologia mentirosa. Eu sou cabeça, não sou cauda, eu posso, eu determino. Olha aí um pastor famoso agora aí que pegou o coronavírus. Porque qualquer um de nós pega, meu irmão. Nós somos gente feito de carne e osso. Tá entendendo? Vamos seguir em frente aqui, acompanha comigo aí, Mateus capítulo 24, isso aqui é a palavra de Deus. Imutável, inalterável, eterna. Aqui diz, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está enganando aí, meus irmãos, com milagres camuflados. Falando de cura, condicionamento psicológico. Isso há muito tempo. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Jesus falou sobre isso. O princípio do fim não é o fim ainda. Por isso, precisamos de estudar a história da igreja. Aqueles que sofreram lá nas catacumbas de Roma. Precisamos de estudar sobre os mártires que morreram. Quando você estuda sobre Policarpo, quando a gente estuda sobre Savonarola, quando a gente estuda sobre aqueles gigantes de Deus que pela fé morreram e não negociaram a fé. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Nosso tema de hoje é o princípio do fim de todas as coisas. O princípio das dores. O aviso de Cristo já foi dado. Olha o que diz mais aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não está esfriando, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Nós podemos ter uma igreja grande e bonita? Podemos. Mas o problema é quando a igreja se torna um castelo, onde tudo se volta para as pessoas, para o pastor, mas não tem amor. Por isso que é preciso ter uma igreja onde nós possamos amar uns aos outros. O amor vai esfriar e está esfriando. É o princípio das dores, o princípio do fim. Olha o que diz mais aqui. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho de todas as nações, e assim então virá o fim. Olha o que diz mais aqui. Vamos pular para vocês verem. Olha o que diz aqui no versículo 23. E se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. Porque, versículo 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, maravilhas, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o tanto de gente enganada aí, por bispos, por apóstolos, com milagres camuflados. Por isso que essa pandemia foi de Deus. Deus tratando com a humanidade e Deus me despertando e te despertando para a gente voltar para a Bíblia. Essa mentirada aí de curas condicionadas. Eu lembro quando um soldado chegou para Napoleão Bonaparte e falou com ele assim: ó grande imperador, falta-te apenas uma glória para terdes todas as glórias do mundo. E Napoleão Bonaparte falou com o soldado: fala, desembucha, soldado. Falta-te a glória de ser o fundador de uma grande religião. E ele falou: seria muito fácil para eu montar uma religião com milagres camuflados. É o que está acontecendo aí. Olha, Napoleão, que lia a Bíblia, hein? Milagres camuflados. Porque você sabe, gente, na yoga, nessas religiões aí orientais, nesse pessoal que trabalha com poder na mente, esse pessoal que faz regressão, onde pessoas caem. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa cair pela unção do Espírito. Eu não estou dizendo que Deus não cura, não faz milagres. Mas virou, meus irmãos, uma comercialização da fé. Mentira. Igreja sendo processada porque o pastor falou: se você fizer parte da campanha, você vai ser curado, e não foi curado. São os comercializadores da fé. Mas eu volto sempre a dizer, aquele personagem criado por Chico Anísio, lembra? Daquela mulher que apanhava do marido? Lembra? Eu gosto de sofrer. Permita-me usar isso aqui. Abrir aspas e fechar aspas, porque o pessoal pode não entender. Tem crente que gosta de sofrer. Deus deixou a Bíblia, meus irmãos, a nossa única, infalível, imutável, eterna regra de fé e prática. Tudo vai passar, Jesus fala aqui. Mas a minha palavra, aquilo que ele deixou, não vai passar, é eterna. Olha para vocês verem o que diz mais aqui. Vede, porém, eu já vos tinha predito. Aqui fala que os eleitos, aqueles que fazem parte do povo da aliança, e você tem sido enganado, enganada, por isso temos de voltar à Bíblia. Nós temos de ser crentes bereanos. Quando alguém estiver pregando, quando você ouvir na rádio alguém pregando, confira na Bíblia. O pior é que tem pregadores que eles não pregam nada. E é por isso que eu estou determinando aqui com os irmãos para orarem por mim, porque a minha ideia é fazer os 66 livros da Bíblia, comentado capítulo por capítulo. Temos de ensinar para o povo a Bíblia, para vocês a Bíblia. Estamos falando aqui sobre o princípio do fim. Olha o que mais diz aqui. Portanto, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu quero falar aqui 3 vezes. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará para arrebatar sua igreja imaculada, a sua noiva, que está sendo adornada, que está sendo santificada, que está esforçando para andar no caminho do Senhor, para a glória dele. O dia que o noivo voltar, quando ressoar a última trombeta, os céus se abrirão e Jesus Cristo, ele voltará com grande glória e poder para arrebatar sua igreja. A Bíblia diz em Tessalonicenses, nos mostra em Coríntios, que vai ser os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. E nós, se estivermos vivos, porque ele pode voltar daqui a pouco, ele pode voltar daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, eu não estou mais aqui nem você, mas terão outros crentes. A Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ele voltará nos céus com grande glória e poder para arrebatar sua igreja. E então, nós que estaremos vivos, encontraremos com aqueles que já foram ressuscitados, os santos, que o pó da terra vai ter de dar conta. A Bíblia diz que a terra, os mares, as águas terão de dar conta
Eles terão de dar contas dos corpos que foram destruídos. O mesmo Deus que fez o homem do pó da terra, ele vai trazer os corpos que estão na terra. E esses corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. Nós encontraremos com ele nos ares. E a Bíblia diz que nós ouviremos uma palavra do justo juiz, daquele que veio a este mundo, filho de Deus, que foi humilhado, cuspiram nele, maltrataram-no, bateram nele, descaracterizaram-no, pegaram ele e colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele foi humilhado, mas ele voltará nas nuvens como vencedor. Ele não será mais aquele cordeiro, ele não será mais aquele homem de dores, conforme diz Isaías 53. Ele não será mais aquele que foi maltratado, humilhado por aquela corja de autoridades e de políticos. Ele vai vir como vencedor. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Filipenses capítulo 2, que quando ele vier, a Bíblia fala que toda língua haverá de confessar e todo joelho haverá de se dobrar e declarar que ele é o déspota, ele é o Senhor dos senhores, ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Você pode dar um glória na tua casa, meu irmão? Dê glórias a Deus. Isso é uma palavra substância que alimenta a tua alma, que desperta o teu espírito. E ouça o que é o Deus, o Espírito de Deus diz à igreja Jardim Palmeiras, diz a você, povo de Deus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas muitos seriam enganados. Olha o que diz aqui. Muitos seriam enganados. Olha o que diz mais. Haverá uma tribulação. Aqui fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Olha o que diz aqui. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E nós iremos ouvir a voz do justo juiz. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Leia capítulo 25 para você ver o que fala desse momento onde o Senhor Jesus voltará. Olha o que diz mais aqui. Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando vide todas estas coisas, e há quanto tempo, meus irmãos? Nossos pais, avós, pregadores já têm pregado. O mundo, estamos hoje no ano 2021, 2020, com essa pandemia. Tem que pensar, irmãos. Tudo é aviso do Senhor. Olha o que diz aqui. Em verdade vos digo, capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto acontecerá. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E tem um monte de pregadores aí, de falsos profetas, tentando pegar da matemática bíblica para falar quando vai ser. Quantos que já fizeram isso? Os adventistas. Quantas seitas já fizeram isso? Ninguém sabe, irmãos. Contudo, precisamos de estar preparados. É o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus fala. O Espírito de Deus alerta a mim e a você, a igreja dele. Se você souber que na tua casa um ladrão virá, você vai deixar acontecer? Ou você já prepara já? Ou você já fala para a polícia para que esteja ali para prender aquele assalteador? O que Jesus quer dizer como ladrão? O ladrão não avisa. Jesus não avisa a hora, o dia, qual ano. Porque para Deus, um ano é como 1000 dias. Ou um dia
é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo, ao espaço, às circunstâncias. Deus está num tempo, o Kairos. Ele não se limita para Deus o ontem, agora e amanhã, uma coisa só. Por isso precisamos de preparar nossas vidas. É aquilo que o profeta de Deus falou há muito tempo. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Talvez Jesus volte daqui 30 anos, mas talvez Jesus pede a conta da tua alma amanhã, meu irmão. Viu, minha irmã? Você pode estar bonitinha aí, arrumadinha, cheirosinha. Fez até plástica, irmã. Que bom, né? Eita glória. Isso. Tá se achando. Não é pecado você fazer isso. Você tem que saber unir a realidade de você viver uma vida aqui, o melhor para Deus. Mas tem irmãos que estão vivendo uma vaidade tão terrível, cada dia distanciando mais do Senhor, unindo com aqueles que são os apóstatas. Eu quero correr aqui para outro texto, porque o tema de hoje é grande demais. Mas veja, vocês estão vendo como que vai ser o princípio? Agora eu quero pedir você para abrir aí em Timóteo. Olha para vocês verem o que o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, o que ele fala no capítulo 3 aqui de 2 Timóteo. Os males e as corrupções dos últimos dias. Os últimos dias se preparando, que antecede o arrebatamento, a vinda de Cristo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Gente, 2 Timóteo, abre aí, estou falando rápido, capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, ao seu filho na fé, evangelista Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, implacáveis, desafeiçoados, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, vocês estão vendo como que está hoje a mulherada? Você vê o funk, por exemplo, meninas bonitas, meninas de família, aquelas posições que elas fazem, a sexualidade ou a sensualidade, o inimigo, utilizando a carne do homem, a sensualidade. Você vê meninas se entregando com criancinhas. É assim que vai acontecer, meus irmãos. Quando você chegar para estudar comigo sobre o Gênesis, quando chegamos no capítulo 19, hoje estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra, quase. E o Senhor Jesus disse que assim como foi com Sodoma e Gomorra, é o início. E outra coisa, a Bíblia fala como nos dias de Noé, é Jesus falando. Muitos casavam, davam-se casamento, muitos banqueteavam, muitos estavam fazendo negócio, e de repente as comportas do céu se abriram e também as comportas dos abismos se abriram. E quem fechou a arca não foi Noé, quem fechou a arca foi Deus. E aqueles que criticavam de Noé, que zombavam de Noé, e que dizia que Noé era doido, igual fala que você é doido, que os crentes são doidos, que são fanáticos. Deus destruiu o mundo no capítulo 6 e destruiu Sodoma e Gomorra e matou no deserto tantas pessoas para mostrar para nós que Deus quer para si um povo santo. Deus é santo, é o Kadosh, é o Kadosh, é o Kadosh, é o Deus santo, santo, santo. E Ele quer que nós andemos em santidade. E assim como nos dias de Noé, zombavam de Noé, cada martelo batido ali, olha, ou cada amarração que fazia aquele barulho, era Deus dizendo: eu trarei juízo sobre a terra. E Deus fechou a arca. Tem gente pensando que depois que Jesus voltar, haverá outra oportunidade. Não! Não existe purgatório. Purgatório é uma invenção do inferno, criada por Platão antes de Cristo e aderido pela comunidade ou pela Igreja Católica.
para poder tirar dinheiro dos fiéis. Não existe, meu irmão, um lugar intermediário para você depois ser salvo. Não existe um lugar intermediário onde depois você vai conseguir ali, onde pessoas fazem cultos aqui, rezam missas, para você sair dali e sair do purgatório para ir para os céus. Não, isso é mentira. Após a morte só existe 2 lugares: céu e inferno. Céu e inferno. Não há purgatório. A gente tem que ensinar isso, gente. Este é um pilar da igreja cristã evangélica. Este é um pilar do cristianismo que Deus deixou aqui na palavra. O arrebatamento. E mostrar que não existe oportunidade depois que você sai daqui. Outra coisa, não existe reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: está ordenado o homem morrer uma só vez, e depois disso é o juízo final. Não tem esse negócio de morre, reencarna, morre, reencarna. Prepara a tua vida, querido. Prepara a tua vida, você que me assiste. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo, que é misericordioso, bom em perdoar. Ele derramou sangue na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas ainda, olha o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, para terminar. Aqui diz o versículo 5: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram aqueles que penetram sorrateiramente nas vossas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Aqui fala, meus irmãos, como que será o final dos tempos? Os homens serão implacáveis, desobedientes aos pais, não estão assim? Desobedientes às autoridades. Entra para você ver na internet, no YouTube, para você ver como que o ser humano descaracteriza o outro. Olha essa bagunça no nosso país, essa política. Não há respeito. A imoralidade campeia. A Bíblia fala que os homens seriam pérfidos, imorais, irreverentes, desobedientes às autoridades. Por isso eu quero chamar a atenção da igreja. Você que está fazendo parte deste relógio de oração, ore pelo prefeito de Montes Claros, pelo nosso governador, pelo presidente do nosso país, ainda que você não tenha votado neles, mas a Bíblia fala em Romanos 13 que não há uma autoridade que não proceda de Deus. Foi Deus que colocou cada um deles no poder e é Ele que tem o controle de tudo. Eu começo a terminar porque o tempo já foi aqui, mas lá para você ver aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, agora o capítulo 4. Olha o que diz aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Escreve aí, meu irmão, pega uma canetinha sempre. Nós estamos estudando o Gênesis, você tem que pegar uma caneta, um caderninho ali bem baratinho e sua Bíblia, para que você seja forte, porque dias terríveis virão e só vão ficar aqueles, o remanescente fiel, que estavam fincados aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, o que tem cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, queridos irmãos, aqui, olha, estamos vivendo a época da apostasia. O princípio é apostasia. Olha os desegrejados, alguns que condenam pastores, falam mal da igreja, blasfemam contra Deus. E você tem sido levado. Queridos, a Bíblia fala de muitos avarentos. Aqueles que falam mal do dízimo, da contribuição sua. Isso é fé sua, meu irmão. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A Bíblia diz em Hebreus, tenha cuidado, irmãos, capítulo 3, tenha cuidado, irmãos, para que ninguém vos desvie da fé, desvie você da fé. Cuidado, para que não aconteça contigo, igual aconteceu em Meribá, igual aconteceu no deserto.
aqueles rebeldes que foram contra Moisés. Tenha cuidado, para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tenha cuidado. Você fica dando ouvido aí a esses pregadores blasfemos, apóstatas. Tem um pregador nosso aí famoso, era da igreja presbiteriana. Eu admirava tanto ele e admiro ele pela capacidade intelectual que ele tem. Mas falando que pode casar homem com homem, mulher com mulher, para poder argumentar porque o filho dele é assim. Que Deus tenha misericórdia. E quantos que estão aí condenando o dízimo, e esse que condena o dízimo, inclusive, outrora, o dinheiro que ele desviou é comprovado isso, da instituição que ele era o presidente e tudo. Irmãos, escute aqui, vivemos tempos difíceis. Cuidado para que a avareza, meu irmão, não entre em teu coração. Olha, é melhor estar com Deus, com Cristo. É melhor ficar dentro da arca, meu irmão. Quem fechou aquela arca foi Deus. E outra coisa aí que eu vejo eleição e predestinação. Porque mesmo o eleito que quer sair, não sai. E você foi chamado e é eleito de Deus. E por mais que você fica com raiva, mas você vai na igreja, você está lá, sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser dele. É uma graça irresistível. Aqueles que estão aí falando mal da igreja, é o que 1 João fala, saíram do nosso meio porque não é ou não são dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Ixi, tem texto demais para ler aqui, não vai dar não. Mas olha o texto de Tessalonicenses. Porque eu quero depois voltar a estudar com vocês esse tema. Porque eu quero estudar depois de Gênesis, eu quero estudar o Apocalipse. Aqui. Todo o Apocalipse. Capítulo por capítulo, versículo por versículo com vocês. Para que nós aprendamos. Porque o filho da iniquidade haverá de ser revelado. O homem da iniquidade haverá de ser revelado. E você vai ver como é que vai ser difícil. Somente aqueles que foram lavadas as suas vestiduras no sangue do Cordeiro é que prevalecerão. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Eu quero abençoar agora a tua casa em nome de Jesus. Meu irmão, firme na palavra, não desista. Você que está me assistindo aí, qual comunidade você faz parte? Faça parte de uma igreja, de uma comunidade, onde o teu pastor não fica enrolando, onde o teu pastor prega a palavra, estuda a palavra. Saia dessa profecias, revelações que tem por aí, para enganar o povo. Estude história para ver os enganos que aconteceram no passado. Homens déspotas, constrangedores que constrangem as ovelhas do Senhor. É o princípio do fim, irmãos. Estamos vivendo já. E não deu para eu falar aqui sobre a grande tribulação que haverá. E nós haveremos de passar por ela. Ai, pastor, que medo. Medo não, meu irmão. Se você tem fé, se você é de Jesus, você vai falar igual Paulo falou em Filipenses. Quando ele diz no Filipenses capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus, onde aguardaremos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa pátria está lá, meus irmãos. Nossa vida não é aqui. Nós somos embaixadores de um reino, o reino celestial. Nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos aqui de passagem. O próprio Jesus diz, o mundo vos odeia, seus amigos vos odeiam, seus colegas de faculdade vos odeiam, porque você tem a sua fé, odiaram também a mim, porque vós não sois deste mundo. Nós não somos daqui, irmãos. A nossa pátria é celestial. Estamos caminhando numa trilha para Canaã celestial. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dá para soltar mais uma música aí, Mateus? Dá não? Pelo menos no YouTube só e deixa o Instagram. Assista mais uma música aí e Deus te abençoe. Depois nós voltaremos. Olha, não esqueça, hein? Sábado, a nossa live, o nosso encontro de casais vai ser bom demais. Um beijo.